Era uma família muito feliz, muito estruturada, muito amorosa. A única coisa diferente é que eles iam mudar de estado, iam começar uma vida em um outro local. Só que ninguém sabia que esse fato de querer mudar ia trazer uma tragédia para a família. A história de hoje é da família Ben, principalmente das irmãzinhas Alex e Kyla. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde nós contamos casos criminais, reais e estranhos algumas vezes por semana. A história de hoje tem várias e várias camadas. Dependendo da pessoa, é claro, vai ter suas opiniões diferentes e seu ponto de vista baseado nessa história. É uma história, claro, que não dá para generalizar, só que dá pra gente tirar várias lições dela, várias lições importantes, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, ou não, para quem tem uma criança aí na família. Então vamos lá, que a história de hoje é surpreendente, cheia de reviravoltas e antes vamos para um recadinho que tem a ver com o frio que está fazendo hoje. Esfriou aí onde você mora? Sério, esfriou? Porque eu não vi a hora de esfriar para eu poder usar essa nova blusa da Insider. Gente, olha que lindeza e olha que cor linda. Ela é super confortável, feita com fibras ultra respiráveis e tem malha dupla que ajuda a manter a temperatura corporal. Aí vocês vão falar que eu tô usando isso dentro de casa, né? E não, né, gente? É claro que não. Eu uso na rua também. E não só isso, no final do ano, em dezembro, quando eu estava nos Estados Unidos viajando para passar o Natal com a minha família, sim, estava bem frio e eu utilizei uma versão dessa, só que de uma outra cor, lá nos Estados Unidos. Eu até tirei foto do dia para vocês, que foi um dia que eu saí e eu fui na escola da minha sobrinha para ver uma apresentação do coral dela. E foi lindo, a família inteira estava junta e eu passei zero frio. E o mês de abril é o mês de aniversário da Insider. Então, gente, ela faz o aniversário, só que quem ganha é você. É a sua chance de ir no site, procurar aquela peça que você mais gosta, que faz um tempo que você namora, utilizar meu cupom RORI, que dá 15% de desconto. Inclusive, você pode já acumular com outros descontos do próprio site, chegando até 30% de desconto. Não é maravilhoso? Vai lá, se dá isso de presente e você não vai se arrepender. Muito obrigada, Insider, pela parceria. Parabéns pelo aniversário e vamos pro caso. Bom, para falar da história de hoje, eu tenho que apresentar para vocês uma família. Primeiro, vamos falar de Joanne. Joanne nasceu no dia 2 de agosto de 1980. Ela foi casada com um homem chamado Mark Thompson, e aí eles tiveram duas filhas. A filha mais velha, Adrienne, nasceu no dia 3 de agosto de 1997. Vocês perceberam isso? A mãe fazia aniversário no dia 2 de agosto e a filha no dia 3 de agosto. Olha só se isso não é um presente. E a gente pode ver então pela data que Joanne engravidou durante a adolescência, né? Então ela teve a filhinha ali somente aos 17 anos de idade. Ela fez 17 anos no dia 2 e no dia 3 a bebê nasceu. Olha só, presente de aniversário. Em 1999 nascia Alexandria, que aqui a gente vai chamar de Alex. O casamento com Mark não deu certo, eles se divorciaram e alguns anos depois ela começou um relacionamento com um homem chamado Gary Ben. Gary também já tinha sido casado. Ele foi casado durante muito tempo com uma mulher chamada Pamela. Gente, na verdade, eles foram casados por 20 anos e em 2002 eles se divorciaram. Então, provavelmente foi nessa época que Joanne e Gary se conheceram. Essa história se passou no Tennessee, nos Estados Unidos, e também no Mississippi. Esses dois estados fazem fronteira e o que separa os dois estados é o rio Mississippi. Pois bem, eles lá começaram um relacionamento e eles se casaram. A partir do momento que eles se casaram, Gary quis para ele cuidar realmente das crianças. E aí Mark, que pelo jeito não dava muita atenção para as crianças, ele não se importou. Ele abriu judicialmente mão das guardas das crianças, ou de qualquer relacionamento com elas, ou de, sabe, qualquer paternidade. E agora, judicialmente, 100% a paternidade era do Gary.
tanto que as meninas receberam também o sobrenome dele, Ben. Então nós temos Adrian, que nasceu em 1997, Alex, que nasceu em 1999, e eles tiveram uma outra filhinha que nasceu em 2004. Era uma família linda, com várias meninas super unidas, cada uma na sua idade, cada uma na sua personalidade. E para quem via de fora, parecia que estava tudo bem dentro de casa. Gary tinha um ótimo emprego, então ele dava uma boa condição de vida aí para as meninas. As meninas eram ótimas alunas na escola, todas estavam indo super bem. E Joanne, no momento da nossa história, em 2012, ela tinha 31 anos de idade e ela tinha voltado para a universidade, né? Ou realmente começado a estudar agora. Ela que já estava com as filhas bem maiores, né? No momento da nossa história, Adrian tinha 14 anos, Alex tinha 12 e Kyla tinha 8. Então agora ela podia voltar para a faculdade e ela queria ser professora do primário. Era final de abril e a família ia fazer uma mudança, eles iam se mudar para o Arizona. O que acontece? As meninas, faltava pouco para terminar o ano letivo delas, então provavelmente seria naquela semana. Dependendo do estado, muda realmente se o ano letivo termina em abril ou termina em maio. E essas meninas estavam nas últimas semanas de aula. O que isso significava? Que a família já estava arrumando tudo para a mudança definitiva. Elas tinham móveis para levar, tinham várias coisas. E Gary, o marido, ele não ia poder ir agora se mudar. Ele ia ficar ainda um tempo no Tennessee. Então, o que eles combinaram? Que um amigo dele, um grande amigo, era alguém assim como, que ele tinha como irmão, chamado Adam. Tanto, gente, que lembra que eu falei pra vocês que Gary ficou 20 anos casado com uma mulher chamada Pamela? Pois é. Essa Pamela tinha um irmão mais novo, que era o Adam. Então, Gary cresceu tendo o Adam como se fosse um filhão para ele, sabe? Um parceiro. E isso continuou mesmo após o divórcio. Então, esse Adam, ele era o tio das meninas, sabe? Ele era alguém que estava sempre na casa, sempre ajudando, sempre junto mesmo, né? Família. E como Gary não ia poder ir nesse momento, né? Viajar nesse momento, o Adam se prontificou em ajudar. Então, ele ajudou a arrumar algumas coisas da mudança, eles alugaram um caminhão de mudança e de lá ele iria dirigindo até o Arizona junto com Joanne e com as meninas. Era isso que iria acontecer. No dia 26 de abril, Gary chegou bem tarde do trabalho. Ele nem encontrou as meninas acordadas, elas já estavam dormindo. E aí o Adam estava lá realmente ajudando nas coisas da mudança junto com Joanne. Eles conversaram um pouco, beberam alguma coisa e foram dormir. Ele lembra de no dia seguinte, no dia 27 de abril, ter acordado assim meio sonolento, sabe? Na verdade, assim, ele estava bem cansado, estava bem estressante aquela semana e ele acordou e as meninas não estavam mais na cama. Então ele imaginou, poxa, elas já pegaram o ônibus e foram para a escola. Só que ele sentiu falta de Joanne, porque por mais que ela tenha acordado cedo para arrumar as meninas para ir para a escola, ela não estava em casa. Então ele ligou para o celular dela, ela não atendeu. E assim, o carro não estava, a bolsa, o celular não estava. Então ela tinha ido para algum lugar. Ele imaginou que ela já tivesse começado a rotina dela, então ele nem se preocupou. Porém, continuou telefonando para ela durante aí o decorrer do dia e ela não atendeu. Aí ele foi se preocupar quando deu o horário das meninas voltarem da escola. O ônibus escolar passou, as crianças daquela região desceram do ônibus e as filhas dele, não, nenhuma. Aí ele viu que tinha alguma coisa muito estranha. Ele ligou para a mãe de Joanne e perguntou: Joanne ou as meninas estão aí? Você teve notícia? E ela falou que não. E aí ele disse, poxa, eu acho então que elas foram sequestradas. Aí imediatamente ele desligou e chamou a polícia. Foram lá, realmente, conversaram com ele, ele disse, o que tinha acontecido, que não as via já há mais de 24 horas, As meninas, por exemplo, ele não teve contato na noite do dia 26, então, sabe, tava muito estranho. E ele, inclusive, deu o nome do amigo dele, chamado Adam, e falou, olha, se elas foram sequestradas, eu acho que foi ele que fez isso, porque ele estava junto aqui em casa, ele estava bem presente aí na nossa situação da mudança. Então é claro que a polícia foi atrás desse Adam, interrogou
E assim, não podiam fazer nada, não tinha nada suspeito. Ele falou que realmente tinha visto elas na noite do dia 26, que foi quando ele foi na casa ajudar ainda a embrulhar algumas coisas. E depois ele não teve mais notícia, assim como o Gary, né? Então estavam na mesma situação. Gente, só que para Gary ter dado o nome do parça dele, como, olha, pode ser que seja suspeito, Gary já desconfiava de alguma coisa, gente. Agora que eu parei para pensar nisso, mas enfim, vamos continuar aí a história. Os policiais não sabiam onde Joanne e as meninas estavam. Só que o carro dela estava desaparecido, a bolsa, os documentos, enfim. Começaram a pensar que talvez ela tivesse fugido porque ela quis. Talvez a relação com o marido não fosse tão boa como todo mundo achava que era. Então, por isso, eles também não estavam preocupados do desaparecimento das meninas, porque para os policiais, as meninas estavam com a mãe. Só que aí, no dia 30 de abril, na segunda-feira, quando o carro de Joanne foi encontrado abandonado na beira da estrada, aí os policiais ficaram preocupados e sim, eles estavam agora procurando 4 pessoas desaparecidas. O carro dela estava intacto, não tinha mancha vermelha, nada suspeito, não estava arrombado. Era um carro que estava abandonado. Só que se Joanne não estava com o carro, aí era complicado sim. Na terça-feira, no dia 1º de maio de 2012, o Adam, sabe aquele Adam, amigo da família, que os policiais tinham interrogado e, enfim, não prenderam nem nada? Pois é, agora os policiais foram atrás dele para prendê-lo. Por quê? Verificaram no depoimento que ele deu que ele tinha contado muitas mentiras, então ele seria preso por mentir para a polícia. Agora ele era uma pessoa de interesse e quando foram buscá-lo, cadê? Ele também estava desaparecido. Dia 4 de maio, o FBI ele emitiu um alerta para crianças desaparecidas e também o alerta Amber. E naquele mesmo dia 4 de maio, a esposa de Adam, pois é, Adam era casado com uma mulher chamada Teresa. Teresa foi até os policiais, ou eles foram até ela, né? Mais fácil eles irem até ela. E ela contou algo que deixou eles bem chocados, que Adam tinha tirado as vidas daquelas pessoas. Segundo Teresa, antes de desaparecer, Adam tinha confessado para ela que tinha feito aquilo e tinha enterrado corpos em alguns locais. Então a polícia conseguiu um mandado de busca para a casa de Adam e também para a casa da mãe dele, uma mulher chamada Mary. Adam tinha um trailer. Os policiais também verificaram esse trailer e encontraram vários pertences que eram das meninas. E no quintal da casa dele, encontraram uma cova rasa. Encontraram 2 corpos, que 2 dias depois foram identificados como sendo de Joanne, de 31 anos de idade, e da sua filha mais velha, Adrienne, de 14 anos. Pelo que os médicos legistas viram, a causa da morte foi estrangulamento e, apesar de passar somente alguns dias, o estado de decomposição dos corpos estava bem avançado. Os policiais finalmente prenderam também Teresa, a esposa, e Mary, a mãe de Adam. Vasculharam toda aquela região, não encontraram os outros 2 corpos, né? Estavam faltando as meninas mais novas e aí chegaram à conclusão que na fuga dele, ele levou as meninas junto. Gente, isso aconteceu na região do Mississippi, onde Adam morava. Lembra que eu falei pra vocês que cada um morava no estado, só que fazia fronteira, né? Então era próximo de certa forma. Gente, foram dias e dias de buscas por essas meninas e também pelo próprio Adam. Adam foi adicionado na lista das pessoas mais procuradas pelo FBI. As fotos dele, das meninas, estavam espalhadas em toda a região. Aí um morador entrou em contato com a polícia. Esse morador, ele tinha uma loja de conveniência e ele atendeu o Adam. Isso lá cerca no dia 2 ou 3 de maio. E ele disse que Adam chegou lá, ele que durante anos e durante décadas tinha o cabelo comprido e cavanhaque, ele estava sem cavanhaque e com o cabelo curto. Tanto que esse morador perguntou, o que você fez aí, né? E ele falou assim, é o calor, né? Resolvi mudar. Adam estava super calmo, parecia ele mesmo no dia a dia, conversando normalmente e não tinha ninguém com ele, ele estava sozinho. Só que agora então a polícia sabia que Adam estava com os cabelos curtos, foi importante divulgar uma foto assim para a população. E também disseram que ele poderia não estar usando o nome dele, Adam, ele poderia estar usando outros codinomes
como Paco Rodrigues, e um outro nome também que descobriram que ele tinha conta no Facebook, ou seja, ele tinha uma conta no Facebook com o nome verdadeiro dele e com outros 2 nomes falsos, ou nomes falsos ou apelidos, né? E aí, gente, vendo as fotos dele nas redes sociais, encontraram várias fotos dele com Adrian e com Alex. Pois é, uma das meninas que ele tirou a vida e a outra menina que ele estava fugindo. E eram fotos assim bem próximas, sabe? Bochecha com bochecha. O que demonstrava que ele era super próximo realmente da família. Tanto que as meninas o consideravam um tio, alguém realmente da família, e que ele, de certa forma, ele era meio obcecado por elas. Ele estava em todos os jogos da escola. Gary nem estava presente, estava trabalhando, só que Adam estava. Tanto, gente, que muitas amigas das meninas achavam que quem era o pai das meninas era ele, porque ele sempre estava presente nos jogos. Olha só, né, que doideira. Descobriram também que em 2010, ou seja, 2 anos antes, ele tinha sido preso por portar fotos de crianças, fotos de forma que elas nunca deveriam estar, e também por supostamente abusar de uma criança da família de 7 anos de idade. Era uma menina e essa menina estava com ele, estava sem roupas e ele estava depilando as pernas dela. Só que esse caso ele foi encerrado. Com as investigações da época disseram que não dava para ser levado adiante nada, então ficou por isso mesmo, sabe? Só que ele já tinha esse passado terrível e agora ele estava com uma menina de 12 e uma menina de 8. Eles eram fugitivos. A esposa Teresa disse que ele era obcecado pelas meninas, principalmente pelas meninas mais novas, e ele dizia que era pai delas. Não que Gary, não, ele disse que ele era pai delas. Mesmo, gente, sem provas nenhuma, mesmo sem ninguém desconfiar que de repente Joanne tivesse tido um caso com ele, a ponto de gerar 2 meninas. Nesse meio tempo aí das investigações, a mãe de Teresa apareceu, né, ou seja, a sogra de Adam, e disse que não gostava de Adam, nunca gostou, e tinha falado para a filha, ela e o marido tinham falado para a filha, não se case com ele não é uma boa pessoa, e mesmo assim ela se casou. Aí ela se mudou lá do estado que ela morava, foi morar com ele, se arrependeu. 2 anos depois ela ligou para a mãe e falou: mãe, posso voltar? E ela disse: claro que sim, pode vir. Só que a filha acabou não voltando, mesmo a mãe tendo comprado as passagens para ela. O que Teresa disse para a mãe é que ela sofria abusos em casa, ela era maltratada, empurrada, jogada na parede, e também tinha o fato que ela estava sempre brigando com Adam porque ele não parava de pensar nas meninas, em Alex e em Kyla. Ele não deixava de pensar nelas. Ele era obcecado realmente por elas. Então alguns vizinhos viam e percebiam quando o casal brigava. Só que normalmente Adam era o homem calmo e Teresa era a mulher que estava gritando com ele, falando alto. Nessa época também a polícia já tinha oferecido o valor de $175 mil como recompensa para quem desse alguma pista onde as meninas estavam ou onde Adam estava. Adam na época tinha 35 anos de idade, ele tinha um emprego, ele morava com a esposa, só que frequentava muito a casa dos pais também. Também foi dito que ele maltratava a mãe, também batia nela e ela tinha muito medo dele. Depois Teresa contou um pouquinho mais para a polícia enquanto estava presa. Ela disse que Adam tirou a vida de Joanne e também de Adrian no dia 27 de abril de 2012. Enquanto isso, ela levou as meninas mais novas para passear, que foi o tempo dele se livrar dos corpos, e quando se encontraram novamente, ele já tinha falado que tinha enterrado as 2. Bom, gente, algumas informações chegaram para a polícia. Os policiais então foram procurar em uma mata que tem perto de uma igreja, que também é perto da casa de Adam, dá ali uns 40 minutos da casa dele. E procurando naquela mata, um policial viu uma cabecinha loira, que ele imaginou que era de uma das meninas. E aí ele gritou e se aproximou delas. Esse policial então pediu para que todos ficassem deitados no chão, e aí ele pôde ver as 2 garotas e Adam deitado no chão.
com a barriga para baixo. Ele pediu para que todos levantassem as mãos, as meninas fizeram isso, só que Adam não fez. E foi nesse momento que o policial viu que ele estava portando uma arma. E para avisar os amigos dele, né, os companheiros, ele gritou 3 vezes, arma, arma, arma. Aí dessa forma saberiam que tinha uma pessoa armada. Adam levantou somente uma mão. A outra mão, a que estava com a arma, ele atirou em si mesmo. E ali, na frente das meninas, ele acabou com a própria vida. Nessa época, elas já estavam 3 dias na floresta, sem comida, elas estavam todas machucadas, com erva venenosa no corpo, que dava assim uma bastante coceira. Os policiais disseram que elas não estavam chorando, porém elas estavam sim muito abaladas. E no momento que Adam fez isso com ele mesmo, Alex, a mais velha, olhou para Kayla e disse, acabou, agora nós podemos voltar para casa. Gente, que chocante, né? Houve uma coletiva de imprensa onde os policiais falaram que tudo isso aconteceu. As meninas, elas estavam quietas ainda, elas foram levadas, claro, para o hospital, um outro hospital diferente do que levaram Adam, porque quando ele saiu da floresta, ele não tinha sido declarado sem vida, né? Isso só aconteceu quando ele chegou no hospital, né? A gente precisava de um médico para que ele fosse declarado dessa forma. As meninas, elas foram cobertas com vários lençóis brancos, para que nenhum jornalista pudesse tirar nenhuma foto delas, tanto que realmente não tem fotos das meninas, elas foram super bem resguardadas, né, nesse momento. As únicas fotos que tem, que são as que eu vou mostrar aí para vocês, são as fotos delas que estavam no cartaz de procura-se. Fora isso, sim, elas foram super bem resguardadas. As meninas foram interrogadas, só que interrogadas por profissionais competentes, que sabiam lidar com traumas infantis, e aí conseguiram tirar delas algumas informações. Na floresta onde elas estavam, algumas fotos foram disponibilizadas com alguns pertences, né? Encontraram também o acampamento que eles fizeram, e no acampamento encontraram um diário que depois foi descrito como o Diário do Amor, onde ficava bem clara a obsessão de Adam com Alex. Alex era o ponto principal dele, a obsessão principal. O que Teresa disse antes do julgamento é que ele queria ser marido dela, ele queria ter realmente Alex de uma forma que era impossível imaginar, tanto que quando ela estava com as meninas, que ela levou as meninas para passear, enquanto Adam fazia aquelas brutalidades com a família delas, Kayla começou a chorar no carro, isso segundo Teresa, tá? E aí Alex virou para ela e falou, não chora, não precisa chorar, agora eu vou ser sua mãe e Adam vai ser o seu pai. Teresa também disse que um dia viu Adam e Alex se beijando. Pois é, gente, se beijando. O que dá para perceber aí é que a obsessão dele com Alex, talvez ele estimulasse alguma coisa, ou talvez, como a gente diz, né, ele estava preparando ela. Preparando realmente para um casamento que não deveria nunca acontecer. Adam, de forma covarde, tirou a própria vida, então ele poderia sim realmente dar o motivo, ele não estava mais vivo. Segundo a Teresa, no começo das investigações, o motivo era que ele achava que era pai das meninas, apesar de muitas amigas e familiares de Joanne disserem que não, Joanne nunca teve nada com ele. Ela via ele como alguém da família, como um primo ou como um irmão mais novo, apesar dele ter 35 anos e ela 31. E uma prima dela disse que sim, que uma vez eles tiveram um relacionamento físico íntimo. Só que aí, gente, dá pra ter certeza? Não. A promotoria queria pedir a pena de morte para a Teresa, que sabia de tudo aquilo, gente, e não avisou a polícia. E não impediu também que aquilo fosse acontecer. Gente, fora todos esses traumas, tinha um porém também. Mark, o pai biológico de Alex, resolveu aparecer. Ele apareceu no Facebook como o pai triste, perdeu uma filha e a outra filha passou por tudo isso. E ele disse no post no Facebook que ia fazer o possível para conseguir a guarda de volta da filha dele. Porque era a filha dele, não era a filha do Gary. Então ele não ia deixar Alex ficar com Gary.
Sim, ele iria separar as duas irmãs, tava nem aí para isso. Só que apesar dele ter enchido a boca para falar isso, a gente sabe que judicialmente ele não tinha mais direito nenhum, o direito era de Gary. Ele abriu mão de todo o direito de ser pai. Então, tudo bem, apesar dele ter falado isso, a guarda continuou com Gary e as meninas continuaram com suas vidas juntas. Gary contratou profissionais, psicólogos, elas tiveram um bom apoio, elas deixaram de frequentar a escola. Gary achou mais importante ou mais interessante naquele momento que elas ficassem em casa, estudando em casa. E ele conseguiu blindar as meninas, tanto que realmente a gente não tem fotos delas. Lembra que eu falei para vocês que eles estavam se mudando para o Arizona? Bom, não é bem assim não. Eles estavam voltando para o Arizona. A gente descobre quando fizeram uma entrevista com uma ex-vizinha deles. Tinha essa senhora que era uma vizinha, eles se davam muito bem e ela amava as meninas, a alegria das meninas. Ela disse que de repente, da noite para o dia, a família se mudou. Então, pelas fotos que a gente vê, que são fotos mais antigas, talvez eles tenham morado no Tennessee uns 3 anos e agora eles estavam voltando. Sabendo disso e sabendo que Gary ia mandar antes a família e ia continuar morando no Tennessee até resolver algumas coisas que talvez fossem coisas de trabalho ou de moradia, eu fico pensando, será que ele não chegou a um ponto que ele já imaginava a obsessão de Adam e por isso ele estava voltando para tão longe? Será que não foi isso que aconteceu? Talvez ele estava percebendo que algo estava errado. E é isso, gente. Aí, Gary também pediu para a promotoria para fazer um acordo com as duas mulheres. Por quê? Fazendo um acordo, elas iam se declarar culpadas e não teria julgamento. O maior medo dele é que as meninas tivessem que ir ao julgamento, isso realmente iria acontecer, e elas deveriam dar seus depoimentos e expor toda aquela dor novamente para elas, né? Isso é a parte trágica quando acontece o julgamento. Então, por isso que ele pediu para que houvesse um acordo. A promotoria, então, ofereceu um acordo para as duas mulheres, elas aceitaram, e quando chegou no dia, né, do juiz determinar qual seria a sentença dessas mulheres, a gente descobriu um pouquinho do que aconteceu realmente naqueles dias. Teresa escreveu uma carta e essa carta foi lida pela advogada dela e aí a gente entendeu mais ou menos o que houve. Isso aconteceu no dia 1º de outubro de 2012, ainda naquele mesmo ano, né? Ainda bem que tudo foi rápido. Bom, Teresa disse que Adam era totalmente obcecado pelas meninas, pelas mais novas. E ele estava, sim, apaixonado por Alex. E o maior medo dele é que elas fossem embora. E elas iriam, sim, elas iriam para o Arizona. A família inteira ia se mudar. Então, o que ele fez? Ele já estava planejando esse sequestro 1 ano antes do que realmente aconteceu. Ele vendeu a moto e aí ele estava guardando dinheiro para quando fizesse a fuga com Alex. 2 dias antes, ou seja, no dia 25 de abril, ele e Teresa tinham combinado que seria aquele dia que ele sequestraria as mais novas. Então, elas pegavam ônibus escolar juntas. Elas iam sozinhas num determinado local para esperar o ônibus. Então perceba que o plano não era tirar a vida de ninguém, era só raptar as meninas. Só que, quando chegaram no ponto, o ônibus já tinha passado e elas já tinham ido embora. Então, quando estava ajudando a fazer a mudança lá naquele dia 26 de abril, ele ainda ficou até Gary chegar do trabalho e ele fez uma mistura de substâncias na bebida para que Gary e para que Joanne não acordassem no dia seguinte. Só que acontece, Joanne estava cansada, não quis beber, foi para a cama. Somente Gary bebeu. Gary bebeu, inclusive, a dose que seria da esposa. Por isso que ele não lembra muito bem o que aconteceu no dia 26 e que no dia seguinte, no dia 27, ele acordou bem tarde e aí ele ficou, sabe, sem entender se as meninas já tinham ido para a escola, se Joanne tinha ido embora, enfim. Enquanto ele estava dormindo, Adam foi até a casa e disse para Joanne, Kyla, que é a filha mais nova, está tendo um comportamento de sonambulismo. Vai lá fora ver. E ela foi. Aí foi nesse momento, então, que ele pegou uma pedra, bateu na cabeça dela e a sufocou até a morte. Isso aconteceu na garagem.
Também eles conseguiram atrair Adrian e aí ele fez a mesma coisa. Ele pediu então para Teresa levar as meninas para passear. As meninas saíram de casa junto com Teresa. Ela ficou dirigindo bastante e quando ela retornou para a casa dela, ele já tinha enterrado os corpos. Só que Teresa também comprou lá alguma coisa para acelerar a decomposição. Por isso que os corpos foram encontrados em um estado avançado de decomposição que não era para ser ainda. Eles esperaram alguns dias e Teresa então pegou o carro de Joanne, que até então estava escondido na propriedade dela, e aí deixou o carro abandonado na estrada. As meninas estavam na casa dela. Quando os policiais chegaram a primeira vez para interrogar Adam, as meninas estavam escondidas lá. Só que, claro, né, elas já sabiam o que tinha acontecido, elas perceberam que elas tinham sido sequestradas e então elas estavam com medo, estavam quietas. E ficou bem claro que o grande medo dele era perder Alex. Ele queria sim se casar com ela. Queria. Não ficou claro e a gente não entende se realmente Alex estava apaixonada por ele. Talvez ele tivesse preparado ela para isso, que isso tenha acontecido. Só que, gente, nada foi culpa dela. Ela até chegou a falar para ele uma vez que não queria ir pro Arizona. Só que na cabeça dele, aquilo foi uma declaração de amor. Que tipo, você não quer ir pro Arizona, então você quer ficar comigo? Só que não, gente. Ela não queria ir para o Arizona porque, como qualquer criança de 12 anos de idade, ela não quer mudar a vida, os amigos, a escola, nada disso. A culpa do que aconteceu não foi de Alex, foi totalmente de Adam. Infelizmente, Teresa poderia ter evitado sim, vendo essa obsessão toda. Será que ninguém percebia da família? Será que ele era só o cara legal, o tiozão legal? Será que ninguém percebia? Por que então que lá no começo o Gary já falou para a polícia que desconfiava dele? Sabe, Gary deveria ter percebido alguma coisa assim, mas também não é culpa dele o que aconteceu. Serve de lição pra gente que tem crianças na família, pra gente perceber as coisas, os indícios e pra gente não confiar totalmente, por mais que seja família, gente. Infelizmente é isso, não dá pra confiar. A relação das meninas com Adam e Teresa era muito forte. Tão forte que pelo menos 1 ou 2 vezes por mês elas iam pra casa dele. Então ele morava a cerca de 1h40 de distância e passava tipo alguns dias, o fim de semana. Eram momentos de diversão para elas saíam das suas rotinas. Eles iam juntos ao cinema, ao boliche, ao parque. Vocês percebem que não era só um amigo da família? Era alguém que estava bem próximo mesmo delas? Os promotores deixaram bem claro no tribunal que Adam não era pai de nenhuma das meninas. E aí finalmente saiu a sentença das mulheres. Mary, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão, então ela estava bem debilitada no tribunal em uma cadeira de rodas. Ela foi condenada a 13 anos e 6 meses de prisão e Teresa foi condenada a 35 anos de prisão. 3 anos depois de presas, elas foram transferidas da penitenciária para um centro residencial terapêutico feminino. Isso por causa de bom comportamento. Então, elas estão em um lugar que nem parece realmente uma prisão. E, gente, sabe aquela menina de 7 anos que eu falei pra vocês? Que Adam foi acusado a princípio de fazer algo contra ela. A gente descobre depois que tudo isso aconteceu, que aquela menina era Kylie. E como isso foi 2 anos antes, provavelmente ela tinha 6 anos de idade, não 7 anos, como foi falado na época. E aí a gente fica pensando, tá, houve essa desconfiança, a pessoa da família que viu ele depilando as pernas de Kylie foi uma irmã dele. E foi ela que denunciou, e foi ela que disse que ele tinha fotos indecentes no computador. Só que quando a polícia chegou para ver, eles não encontraram nada no computador dele, ele não tinha acesso à internet, então ele não poderia baixar as fotos, ele deveria comprar algum pendrive, alguma coisa. A polícia ficou um tempo olhando ele e colocando até armadilhas para ver se ele caía, e nada disso aconteceu. Então, por isso que eles não foram adiante com a denúncia. O que Adam disse na época é que a irmã não gostava dele e que ele tinha expulsado a irmã de casa. Então, com raiva disso, como uma forma de vingança, ela inventou essa história. Então, talvez seja por isso que Gary e Joanne acreditaram nele, porque ele nunca tinha feito mal às crianças. E aí, acreditando nele, ele continuou tendo contato com as meninas.
até que por algum motivo que a gente não sabe, Gary resolveu levar a família dele para longe. Bom, essa história ela já tem quase 13 anos, né? A gente tá em abril. E vai ser agora, no dia 27 de abril, que vai fazer 13 anos desse sequestro. E eu espero realmente que essas meninas tenham conseguido seguir em frente com suas vidas, que hoje elas sejam pessoas muito felizes, que tentem não se culpar do que aconteceu, porque realmente elas não tiveram culpa nenhuma nisso, e que a vida tenha sido boa para elas, né? Porque passar por isso, gente, que trauma, né? Que trauma. Mary, a mãe dele, tinha sido acusada de cúmplice também. Afinal, onde os corpos tinham sido enterrados, de certa forma era o quintal da casa dela também. E ela percebeu que ele estava cavando e não informou ninguém. Ela foi solta em 2023. Agora ela é uma mulher livre que já pagou o que deveria pagar para a sociedade. Teresa continua presa. A última foto que a gente tem dela de registro da prisão foi uma foto de 2022 e a programação para ela sair da prisão está 5 de junho de 2044. Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada mais uma vez, Insider, por patrocinar esse vídeo. E a gente se vê então no próximo caso, tá bom? Beijinhos.